Você sabe a diferença entre voz passiva e passividade? Eu sou o professor Décio Terror, professor de língua portuguesa para concursos públicos, e eu vou explicar a você logo após a vinheta. Antes de eu começar aqui a explicar para você, já peço a você esse like. Deixa o like aí porque o YouTube vai entender que muitas outras pessoas podem assistir a esse vídeo porque esse vídeo realmente traz um conteúdo relevante, beleza? Então eu conto com você com o like e agora a gente vai explicar para você a diferença entre voz passiva e passividade. Acontece o seguinte, as vozes verbais principais, voz ativa e voz passiva. A gente nota então que a base está no sujeito. Então, quando há um sujeito agente, nós temos a voz ativa. Vou colocar um exemplo bem simples aqui. João fez o bolo. Então, note que João executou, ele realizou a ação de fazer alguma coisa, beleza? Então, neste caso, eu tenho voz ativa. E o que vem a ser a voz passiva? Note então que na voz ativa o sujeito age e o objeto direto sofre a ação, recebe a ação. Então eu posso transpor da voz ativa para a voz passiva. Vejamos, João fez o bolo, então eu vou pegar aquele termo que é paciente, que é o objeto direto, e vou trazê-lo como um sujeito paciente. O bolo foi feito por João. Aí sim temos a voz passiva. A voz passiva, então, apresenta o sujeito paciente. Isso é voz passiva. Mas vem cá, Terror, e o que é passividade? Passividade acontece quando o sujeito é agente, então ele sintaticamente está na voz ativa, ele é um sujeito agente, só que pelo sentido do verbo, por exemplo, o verbo receber, nós notamos que textualmente ele apresenta um valor de passividade. Na realidade, ele recebe uma ação. Então, naturalmente, você vai perceber em questões de concurso que é o verbo receber ou os seus sinônimos. Então, vem aqui comigo à tela, só para você perceber esses exemplos, né? Então, a voz passiva, ela determina o sujeito sintático como um termo paciente, isto é, ele sofre a ação. Então, como a gente colocou lá, o bolo foi feito por João, aqui nós temos elogios foram recebidos pelos alunos. Então veja que aqui o sujeito é paciente, nós temos uma voz passiva analítica. Já a passividade, como a gente disse, ela apresenta a voz ativa, porém o verbo receber e seus sinônimos transmitem aí, neste caso, o valor semântico de passividade. O sujeito, apesar de sintaticamente ele ser ativo, ser agente, naturalmente ele recebe a ação. Vejamos, os alunos receberam muitos elogios da professora. Então, textualmente, quem agiu? A professora que elogiou. Concorda comigo? A voz aqui é ativa. Os alunos receberam, né? A voz é ativa. Só que esse verbo, o seu valor semântico, traduz para a gente um valor de passividade. E como isso cai nos concursos? Você vai perceber que é com esse verbo que as bancas cobram. É natural isso acontecer. Olha só, aqui uma questão da banca IBFC do ano de 2022, e aí ela pede aquilo que o professor Evanildo Bechara, em sua gramática de pesquisa, né? Ele coloca pra gente dessa diferença entre passividade e voz passiva. Então, ele faz essa distinção, né? Então, considerando essa distinção, essa que eu acabei de mostrar para você, assinale a alternativa que corresponde a um exemplo de passividade. Então, veja a alternativa A. A inscrição foi feita no prazo determinado. Eu tenho voz passiva aí. A inscrição foi feita. Alguém fez, correto? Então, neste caso, o sujeito é paciente. Eu tenho voz passiva analítica aqui, beleza? Ok, tranquilo. Na letra B, na última semana, iniciaram-se as inscrições, isto é, as inscrições foram iniciadas. Eu tenho uma voz passiva sintética aqui, o verbo iniciaram é transitivo direto, o se, ele é um pronome passivador, e as inscrições é um sujeito paciente. Então eu tenho uma voz passiva sintética aqui. Todos vão fazer a prova na data indicada. Todos vão fazer. Olha só, todos é um sujeito agente. Eu tenho voz ativa aqui. Está bem? Olha, eu tenho voz ativa aqui. Todos vão fazer, vão realizar, farão, realizarão alguma coisa. E aí nós temos a alternativa D. Os candidatos receberam as informações solicitadas.
Então veja que nós temos voz ativa aqui. Os candidatos receberam. Isso, sintaticamente, é voz ativa. Porém, o valor semântico do verbo receberam marca pra gente que os alunos, os candidatos, eles receberam essa ação. Por isso, nós notamos que há aqui a passividade. Show? Então, a gente não vai confundir voz passiva, tá, com passividade. Cuidado com isso. Olha só a próxima prova da SFSEX, Escola de Formação Complementar do Exército, né? E aí se coloca aqui o seguinte: assinale a alternativa que contém a oração em que ocorre passividade. A gente não pode confundir com voz passiva. Passividade estará na voz ativa, porém é o valor semântico do verbo que nos faz entender essa passividade, que o sujeito ele recebe a ação. Então, olha só, Miguel Nicoleles cursou a faculdade, isso é uma voz ativa, né? O sujeito é agente. Ele fez doutorado, então também é uma voz ativa, o sujeito é agente. Ele foi um dos primeiros de sua turma de graduação. Então aqui, como nós temos o verbo ser aí, né? Isso é voz ativa, ok? Ponderou sobre os rumos, isso é voz ativa. E veja, recebeu o prêmio, ele recebeu o prêmio, também é voz ativa. Porém, o verbo receber aqui de novo, né? Então, se a gente coloca que ele recebeu o prêmio, veja que neste caso, mesmo na voz ativa, ele recebe, o sujeito recebe a ação. Por isso, a gente nota que a passividade está aqui na alternativa D de dado. Beleza? Espero ter ajudado você, contribuído aí com o seu conhecimento na língua portuguesa. Se você gostou desse vídeo aqui, clique aí no gostei e também compartilhe com seus amigos. Um detalhe também, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço, valeu, até mais!